Tem coisas que tem que ir para a tua caixa de lixeira. É lixo emocional, é lixo de pensamento de coisas destrutivas e ruins. Mas quando você está pensando, focando nas coisas do alto, quando há uma renovação, pode acontecer o que for ao seu redor, que sua vida não será impactada. Sabe por quê? Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Uma mente transformada é capaz de pensar coisas incríveis. Uma mente transformada é capaz de ir muito além. Não adianta a gente falar que quer trabalhar, servir ao Senhor, se a nossa mentalidade hoje é a mentalidade da válvula, a mentalidade do bombril, a mentalidade do grito que não está dando mais certo, e observarmos que o Senhor nos chama a uma renovação na maneira de pensar. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 23, o verso de número 7. Somente esse. Quantos vocês estão achando? O tema da reflexão é imaginando o melhor. Imaginando o melhor. Eu estou muito feliz nessa noite aqui. Tem um povo que tem passado momentos assim difíceis, delicados, né? A Sandra está aqui conosco, eu estou muito feliz pela Sandra, esse tempo aí. Deus tem cuidado, né? O Elcio Lima também, que bênção te ver aqui conosco, depois de todos os processos. Deus tem cuidado do seu povo, eu louvo ao Eterno por isso. Provérbios 23, verso de número 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Senhor, fale conosco por intermédio da tua palavra, pois nós cremos que há um propósito espiritual, que diminua eu, que o Senhor cresça. Fale com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Certa feita foram fazer uma pesquisa e avaliar o que na face da terra poderia ser a coisa mais rápida. Quando perguntaram para as crianças, disseram, é o Papa-Léguas. Foram perguntar a algumas pessoas na área de ginástica e falaram, é o Bolt. Foram perguntar, então, alguns que lidam com animais e falaram de grandes cavalos corredores. Foram perguntar a alguns cientistas e eles disseram, é a luz, pois a velocidade da luz chega a 300 mil quilômetros por segundo. Mas, de repente, vêm os cientistas e falam, só tem uma coisa mais rápida que a velocidade da luz. É a velocidade do pensamento. Você já observou que em momentos de crise, de profunda adversidade, é o momento que você vê a sua vida por um fio, quantos pensamentos numa fração de segundo sucedem na nossa mente? É uma coisa absurda. Eu não sei se você já teve o privilégio de passar momentos de percalços, de ver a sua vida por um fio, de observar e verificar que na trajetória da vida ela é muito efêmera, que a vida, com tudo que ela possa pregoar, há momentos que a gente vê uma fragilidade enorme, nos momentos de maiores dificuldades, que a gente sente o aperto, parece que a nossa mente trabalha como que disparando, e numa fração de segundos, quantos pensamentos nos vêm à mente? Alguns estudiosos vão dizer que um homem chega por dias, tem em torno de 70 mil pensamentos. E hoje talvez isso esteja até acelerando muito mais, porque algumas pessoas vão tratar conosco e falar que o problema está nessa questão de tanta informação
E aí alguns defensores, como Augusto Cury, vão falar da síndrome do pensamento acelerado. E como cada vez mais nós somos dotados de informações, e tantas informações que nos levam a uma rotina de constantemente a cabeça está um turbilhão sem parar. Alguns cientistas vão dizer que um homem hoje, como Hernando Hernandes, ele tem num único dia a mesma quantidade de informações do que tinha um homem toda em sua vida na Idade Média. Um único dia. Você tem tudo isso. Com isso, a gente começa a perceber como a questão do pensamento tem afetado a cada um de nós. Quando olhamos especificamente para o país, verificamos que somos o líder em ansiedade. E não raras as vezes a internet, nós estamos em terceiro no cenário mundial das pessoas que tanto acessam a internet, ou seja, tanta informação, tanta ansiedade, o pensamento cada vez mais está acelerado. É por isso que tem tanta gente hoje com TED, toque, tudo, síndrome tal, e isso e aquilo, e agora, pastor, estou diagnosticado com Burnout. Agora a moda é essa, estou com Burnout. Eu acho que eu tenho Burnout, TED, toque, tique, taque, eu acho que eu tenho esse negócio todinho, irmão. E a gente começa então a observar que em meio a essas síndromes, as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo pensamentos em direções que não deveriam. Até porque quando você vai ver, independente do diagnóstico de qualquer profissional, não quero desprezar aqui nenhum diagnóstico, nenhuma profissão, no final das contas vai dizer assim, vá com calma, faça meditações, tenha um mentor, saiba descansar, aprenda a lidar com situações estressantes, ou seja, ele vai te dar um manual que é chamado Bíblia. Independente do diagnóstico, do tipo de pensamento, o que vamos observar é que tem uma coisa chamada Bíblia que vai servir para cada um de nós. Mas o texto fala, como imagina a sua alma, assim ele é. Sabe por quê? Porque tem gente imaginando muita coisa. Coisas coerentes. Coisas nem tão coerentes, coisas incoerentes. Há pouco tempo fui fazer um gabinete pastoral e a pessoa veio, entrou no gabinete e me fez 2 perguntas. E as perguntas eram muito difíceis e eu me vi obrigado a exercitar um tempo para respondê-las. E quando eu acabei de responder, ele disse assim, eu vim determinado, eu estou há 2 meses orando para ter uma conversa com o senhor, porque eu ia sair da igreja, mas mediante essa palavra, pastor, eu quero que o senhor imponha as mãos sobre a minha cabeça, ore por mim, e que o Senhor conte comigo e com a minha família, porque daqui eu não saio. Eu percebi agora uma visão sua, porque quando eu olho para o irmão de púlpito, eu penso uma coisa, agora que eu vi algumas coisas, o pastor falando, eu estou pensando coisas completamente diferentes. Ele me deu uma grande lição. Porque depois que ele falou isso, eu chorei copiosamente, porque ele veio como resposta de uma oração que eu tinha feito ao Senhor. Eu tinha feito uma oração. E Deus levou aquele homem, no dia certo, no gabinete pastoral, para me dar a resposta que tanto eu precisava. E depois, quando ele começou a falar, eu me emocionei muito, eu falei assim, eu entendi o que Deus fez aqui nesse tempo. E fiquei me perguntando, por que é que nós desenvolvemos tantos pensamentos em direções, julgamos, pré-julgamos, as pessoas não se conhecem, mas se julgam tanto, viu fulano, aquele lá, olha ali como é que é, olha como é que traz, olha como é, aquele lá você já sabe. E às vezes você está com uma concepção completamente errônea e equivocada acerca dessa questão. E o pior é quando você começa a se associar com outros que pensam da mesma forma. Teu pensamento consolida e talvez você esteja na direção errada. E o pior, o teu comportamento vai ser direcionado exatamente para esse ponto de desequilíbrio. O que é que está dominando o teu pensamento? Você quer ser bem-sucedido? Você quer estar numa igreja que consiga sempre te abraçar, agora você abraça a igreja.
Você quer sempre ser o foco, a atenção de tudo. Qualquer situação que ocorre com a sua vida, você fala logo assim: não me dão uma oportunidade, as pessoas não querem saber de mim, a igreja é um clubinho. Outro dia eu ouvi essa expressão. A igreja é um clubinho, sempre aquela panelinha. O problema é que eu sou o cabo. Eu estou até junto da panela, mas estou fora. E às vezes tem um povo falando assim: entra aqui na panela, mas suporte a pressão. Porque tem gente que quer estar dentro da panela e não quer suportar a pressão, ou seja, não quer vir para a panela. Porque a igreja é a arca, irmão. Ainda que por vezes você tenha que acordar 5 horas da manhã com um galo cantando, ainda que você tenha que lidar às vezes com cobras andando dentro da arca, ainda que por vezes você vai ver um elefante que, se uma pisada daquela, ele já te maltrata bem, mas fora da arca não tem vida. O melhor lugar do mundo é a igreja. Mas me parece que o pensamento que alguns estão desenvolvendo nos últimos tempos são pensamentos ruins, sabe por quê? Não conseguem perceber que tudo na sua vida está travado no campo de batalha que é a mente. E a Bíblia nos desafia a termos uma renovação da maneira de pensar. Um pensamento coerente com aquilo que é bíblico, com aquilo que é espiritual, com propostas lindas e boas, mas quem não renova, parece que está vivendo sempre o velho. E algumas mentes, quando estão entrando em funcionamento, meus irmãos, me parece que eu estou no tempo daquelas máquinas de válvula. Quando ligava a televisão, lembra disso? Quem pegou a televisão de válvula aí? Aquelas válvulas grandes que tinham tubo. Um bom time, não é? Aí depois evoluímos, irmão. Vem para aquela época da antena. Aí botava a antena assim, e ficava um do lado de fora do telhado, virando a antena. Era uma benção, irmãos. Aí um de dentro de casa gritava assim: como é que está? Aí vai lá: para a direita! Não, foi muito, volta! Aí, depois teve uma evolução, que descobriram 1001 utilidades que penduravam bombril. Aí ficava, eu lembro alguns pais que queriam botar filho de castigo, mandavam ele ficar segurando a antena da televisão em determinada posição. Não sai daí não. Não respira, não pensa, não mexe. Fica aí. Meus queridos irmãos, eu estou aqui trazendo a memória para alguns. Tem uma geração nova, não sabe nem o que é isso, irmãos. Nunca foi para a janela gritar, para a direita, para a esquerda, foi muito. Não sabe o que é isso. A coisa fantástica que nós vivenciamos. Hoje não tem graça, irmão. Você bota ali, já pareia tudo, pega a imagem, não tem para que perder a graça. Tem coisas quase que a gente tinha que resgatar de uma maneira urgente, irmãos. Mas me parece que algumas mentes estão funcionando ainda no tempo do bombril. Por vezes a gente bota a cabeça na janela e fala assim, ó, vai dar errado, sai disso, mas a pessoa está focada naquilo ali. O pensamento já foi para uma direção completamente equivocada, errônea. E essa forma de pensar vai te levar à destruição. A Bíblia nos ensina, queridos irmãos, tipos de pensamentos são aceitáveis quando estão ligados ao Espírito de Deus. Nós temos que saber pensar nas coisas altas. Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, pensai tudo que é de cima, tudo que é honesto, tudo que é boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor, nisso pensai. Pensai nas coisas que são do alto. Meus queridos, é o tempo da gente permitir, então, aquela metanoia que Romanos 12 fala, a renovação do vosso entendimento. A maneira como você entende, às vezes a gente está fazendo leituras tão ruins, a gente olha para as circunstâncias, a leitura é sempre ruim, a gente olha para o negócio, a gente acha que tudo ruim, e não consegue elevar o pensamento para as coisas espirituais. O Senhor está nos proporcionando nesse tempo, eu estou vendo alguns se abanando. Olha que bênção, irmãos.
Pensai nas coisas do alto. Vocês não fazem ideia do que é estar aqui de terno e pregando. Eu falo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de bem. Meus queridos, é preciso a gente levar o pensamento e dizer, isso aqui não vai me afetar. Quantas vezes eu me via, eu estou olhando para isso aqui, eu ficava em solenidade, parado, não podia se mexer, com o uniforme até aqui, um sol a pico, olhava para o lado, um caiu, o outro desmaiou, o outro indo. E eu ali bancando, quietinho, ó, direitinho aqui, ó. Até porque antes da solenidade já tinha botado uma boa pitada de sal na boca e comido um chocolate, porque eu não sou bobo. Botei a glicose lá em cima e vamos em frente. E por que aqui hoje eu vou reclamar quando eu estou de terno aqui, falando das maravilhas, das coisas do eterno? Meus irmãos, pensamento nas coisas do alto vão te levar a ter experiências fantásticas, mas é preciso você fazer hoje um download mental. Você não vai, às vezes, ligar um programa, aí você tem um tempo, fica fazendo download, fica lá, atualizando. Aí vem, salva um monte de coisa. E eu quero te convidar hoje a fazer, sabe o quê? Tem coisas que você tem que salvar. Agora, presta atenção, queridos. Tem coisas que você tem que eliminar do seu pensamento. Tem coisas que tem que ir para a tua caixa de lixeira. É lixo emocional. É lixo de pensamento de coisas destrutivas e ruins. É lixo que só vai fazer, sabe o quê? Te adoecer e adoecer todo mundo que está ao teu redor. Quantos pensamentos ruins. Porque a igreja para mim não presta. A igreja para mim não sei o que lá. Porque o pastor que não sei o que. Porque o outro não sei o que lá. Irmão, se você quiser, você vai arrumar problema para tudo. Mas quando você está pensando, focando nas coisas no alto, quando há uma renovação, pode acontecer o que for ao seu redor, que sua vida não será impactada. Sabe por quê? Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando compreendemos isso, queridos irmãos, apesar de não serem circunstâncias tão fáceis, nós sabemos que há uma cooperação, a mente está trabalhando. E tudo quanto nós precisamos aprender com o Senhor, nós aprenderemos. Uma mente transformada é capaz de pensar coisas incríveis. Uma mente transformada é capaz de ir muito além. O contrário também é verdade. Uma mente cauterizada destrói muita coisa. Destrói relacionamentos, destrói oportunidade de emprego, destrói uma série de coisas que não deveriam ser destruídas. Tem pessoas que estão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. E o problema são os maridos ou as esposas anteriores. Mas não muda a forma de pensar. Porque sempre vão dizer assim, o problema é lá, não é cá. Eu quero te desafiar nesse tempo oportuno a você hoje fazer um download na sua cabeça. Porque não adianta a gente falar que quer trabalhar, servir ao Senhor, se a nossa mentalidade hoje é a mentalidade da válvula, a mentalidade do bombril, a mentalidade do grito que não está dando mais certo. É preciso a gente fazer um download nisso e observarmos que o Senhor nos chama a uma renovação na maneira de pensar. Quando alguém vier te ofender, fala assim, não, haver da vontade até de revidar, não dá, irmão? Meu pai do céu. Ele não falou bem, não. Sabe por quê? Ele não pensa isso, não, porque ele está num dia ruim. Quando alguém vier falar coisas que são indevidas, cuidado, irmão. Para aquilo depois não entrar no teu coração. Porque depois, quando entra, gera raiz de amargura. E aí teus pensamentos começam a ser pensamentos ruins, de mal. E você vai começar a fazer coisas que não deveria. Às vezes eu sou meio brigão, eu sou peitudo, eu falo umas coisas, mas tem uma coisa, acabou aqui, acaba, irmão. Está resolvido. Não vou ficar aqui remoendo coisa que não vai me levar a lugar nenhum. Nem falando com pessoas, esse troço que já está com a mente cauterizada. Não quer, perde tempo. E o pior, ainda suga a tua força.
Tem pessoas hoje que estão vendo nos gabinetes pastorais, eles não querem ouvir a palavra de Deus, uma verdade, eles querem um pastor que concorde com uma tese dele, que um pensamento ruim que ele tem para fazer besteira. Aí você vai dizer assim, mas a palavra não está escrito isso? Ah, pastor, mas o meu desejo, sabe como é? Aí fica assim, o Senhor há de concordar comigo, e ai do pastor se não concordar. Porque o Senhor há de convir pastor que... Aí o pastor se fala, mas olha só, aí o pastor já não presta. Não era isso que eu queria ouvir, o pastor não me entendeu. E Deus está usando a cada um de nós, até para que princípios espirituais estejam trabalhando na tua cabeça, para que você consiga alcançar coisas que até então você não tem conseguido. Hoje tem uma cauterização enorme, isso vai enraizando pensamentos, comportamentos, mas é necessário termos uma transformação. Aprenda uma coisa na vida, aperte diariamente o download mental, jogue lixo fora, pense naquilo que a palavra fala. Não acredite quem falou para você que você é isso, você é aquilo, que não vai dar certo. Tem um monte de Sambalate, Tobias e Gersem querendo paralisar a obra de Deus todos os dias na tua vida, mas faça como Neemias, um homem como eu percebi que não vinha do Senhor, e continuou a obra até completá-la em 52 dias. No segundo lugar, semeie pensamento e colha um ato. Assim como você pensa, é. Todos os pensamentos serão transformados em ações. Quem cultiva pensamentos alicerçados nas distrações nunca vai estabelecer o foco necessário para grandes realizações. Quem cultiva pensamentos impuros não conseguirá estabelecer obras de virtude. Quem cultiva pensamentos de raiva não vai conseguir perdoar. Quem cultiva pensamentos de vitimização não consegue crescer. Quem cultiva pensamento de ingratidão não consegue reconhecer quem te ajudou, quem te estendeu a mão e quem te deu grandes oportunidades. Há um ditado que eu gosto muito que fala assim: a reclamação é o adubo da miséria, enquanto que a gratidão é o combustível da felicidade. Seja grato. Agora, como também, por outro lado, quem cultiva pensamentos alicerçados na esperança, vai sentir o bálsamo para aliviar suas angústias e medos. E todos nós temos medo. Mentira ou verdade? Você está aqui, você às vezes tem medo de uma circunstância. Todo mundo que está aqui tem medo de um bicho, gente. Outro dia eu vi uns homens fazendo uns testes aí, e homens gritando com medo de barata. Eu conheci um cara que fez um curso assim, um cara brabão daquele, sabe que cara brabo mesmo, aquele cara que, né, ele faz a barba assim com um machado e corta a unha assim com tesoura de grama, distraído. Aí descobriram, ô Nilce, que ele tinha medo de rato. Aí ele ia trabalhar, os caras matavam um ratinho, todo dia pendurava assim um rabinho assim, amarrado na porta da maçaneta do carro dele, só para ele ir para casa feliz, quando ele viu o rato, ali para ele ficar bem feliz. Irmãos, nós temos várias fobias, medos, inseguranças, incertezas. Vai dar certo, vai dar errado. E agora como é que vai ser isso, vai ser aquilo? O que há de suceder nesse tempo presente? Será que isso vai vingar, sim ou não? Nossos pensamentos precisam estar alicerçados no que Deus direcionou. Se tirarmos o foco, vamos perder o processo. E o desafio com essa palavra é: seja você mesmo o maior jardineiro da sua cabeça. Porque isso vai se transformar numa ação num curto prazo de tempo. Lutero dizia uma coisa interessante. Lutero dizia assim: eu não posso impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça,
mas eu posso impedir que eles façam ninho. Ninho. Os pensamentos ficam aqui orbitando, mas quando vem aqueles pássaros, tal, o que você tem que fazer? Enxotar. Joga para fora. Fala, já deu. Não vai povoar o meu pensamento, não vai entrar no meu coração, muito menos há de se transformar em um comportamento. O desafio é termos pensamentos elevados e puros. Cultive isso, pensamentos elevados. Eu convido amorosamente a cada um de vocês a que possam nesse momento então parar e reavaliar o estilo de vida, o que estão pensando. Será que esse caminho de tanto falar, tem gente que não percebe, mas o disco não muda. Está 1 ano falando da mesma coisa. Tem gente que tem problema, que eu estou quase fazendo assim, vamos fazer um culto em ação de graça, tem 10 anos que eu vejo a irmã aqui falando desse mesmo problema. Ou falando de pessoas, da mesma pessoa, né, pastor, aquele lá, hein? Aí dá oportunidade, aquele lá, hein? Porque aquele lá, hein, pastor? Porque aquele, e aquele, pastor, aquele, mas é o mesmo. O disco emperrou. A gente não consegue perceber como a mente está sendo dominada por circunstâncias que estão nos levando a sempre falar de uma mesma coisa ou de uma mesma pessoa. E quando nós mais deveríamos falar da pessoa de Cristo Jesus. Quando o pensamento está sendo povoado pelas coisas do alto, meu irmão, você todo dia tem um assunto novo, você todo dia tem uma história para contar. Quando o pensamento está sintonizado, o download espiritual foi feito. Quando você acorda, você já tem coisas boas para poder falar. Mas alguns não percebem isso e vão passando a vida inteira falando, confessando aquilo que não deviam. O único assunto é o outro. O único assunto é aquela questão. James Hunter, ele dizia, pensamentos viram ações. Ações viram hábitos. Hábitos viram o caráter. E o caráter vai apontar para o seu destino. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você está praticando. Suas ações precisam ser inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. É preciso levar todo pensamento cativo em obediência à pessoa de Cristo. Não tem como você querer mudar uma circunstância ao teu redor. Tem gente que casa. E o Sidney, até hoje tem gente que acredita, fala assim, eu vou casar, mas eu vou mudar o meu cônjuge. Tu está com quanto tempo de casado, Sidney? 45. Eu duvido que tu tenha conseguido mudar essa santa do teu lado e vice-versa. Consegue não? Já desisti. Você é um homem sábio. Você é um homem sábio. A gente quer mudar o outro, a gente acha que o outro tem que passar por uma renovação. O problema é quem está do meu lado sentado no banco. O problema da minha família é aquele lá em casa. O problema está lá no meu trabalho, aquele chefe ruim que me persegue. A Bíblia fala assim, sirva a ele mesmo sendo mau. Que desafio. Que desafio. O problema não está no chefe. O problema está em você. Mas ele é mau, sirva a ele mesmo sendo mau, e sirva como servindo ao... Aí você vai começar a entender como precisamos mudar, para que isso gere comportamentos que vão glorificar o nome do Senhor. E quero concluir dizendo o seguinte, o que eu nutro, cria vida na minha vida, e tudo se transforma ao meu redor. Eu vou repetir isso. O que eu nutro cria vida na minha vida e transforma tudo o que está ao meu redor. Como o homem pensa, ele é. Come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Como os nossos pensamentos têm sido baixos, mesquinhos. Como a gente está pensando sempre, gravitando em torno de nós mesmos.
Nós queremos que os outros nos olhem, nos enxerguem, saciem as nossas necessidades. Hoje tem um grupo enorme brigando por aceitação, por likes, por curtidas, querendo de qualquer forma publicidade, notoriedade, aceitação. Mas na biologia da esperança, eu não quero trazer aqui uma reflexão em cima desse texto, falando a respeito de algo completamente hermeneuticamente e exegeticamente errado. Eu não sei nem que palavras são essas, nem para o que serve, mas eu falei aqui. Hermenêutica e exegese. Porque alguns pegam esse texto e vão falar assim: cultive pensamento positivo. Positivo. Pensa positivo e vai dar tudo certo. O pessoal aí fora vai dizer assim: basta pensar positivamente. Irmãos, tem coisas que eu estou assim num esforço mental positivo, a minha cabeça chega a torrar. E o remanescente de Israel está sendo cada vez mais esbranquiçado. Mas nada muda ao meu redor. Nada muda. Mas por que, pastor? Se positivismo resolvesse tudo, minha irmã, essa escola já tinha aí feito, resolvido os problemas do mundo. Mas é preciso a gente aprender a termos bons pensamentos, sim. Mas os bons pensamentos não quer dizer que é um pensamento que seja em concordância com o que você sonhou ou planejou. Mas é preciso você pensar naquilo que o Pai tem estabelecido para a sua vida, como sendo um projeto, um propósito existencial. Porque a gente vai perceber na palavra de Deus que nesse campo de batalha espiritual que é a mente, nós temos um organismo vivo aqui lutando diariamente. E o inimigo sempre tenta incutir em cada um de nós o sentimento do derrotismo, o sentimento de que não vai dar certo, o sentimento do fracasso, o sentimento de tempo perdido, o sentimento de tanto investimento para não dar em nada, o sentimento de abandono, o sentimento de incapacidade, o sentimento de não aceitação. Toda hora isso vai rondar o pensamento. Eles não te querem. Você não vai dar certo. Já fracassou. Não há mais o que fazer. E alguns adeptos dessa escola. Qual é a escola? A escola MMP. Sabe que escola é essa? A escola dos medrosos. A escola dos pessimistas. E a escola dos murmuradores. MMP. Tanta gente pessimista, gente. Tudo vai dar errado na cabeça deles. Tanta gente medrosa. Como tem gente medrosa, gente. Tem gente que está andando, está até se assustando com a sombra. Sim. Gente medrosa. E tem gente murmuradora, reclama de tudo o tempo todo. Cuidado com esses. Você hoje pode estar diante de um grande desafio, que você está se vendo incompetente e incapaz. Você está achando que não dá mais, que é fim de linha. E Deus tem um recomeço para você. Em toda a história da palavra de Deus, ela é feita de recomeços. Mas para recomeçar é preciso passar por uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para você enxergar o que Deus quer mostrar, para você sonhar com o que Deus planejou, e para que o teu comportamento seja concomitante, em concordância com o querer e com a soberana vontade de Deus. Pois quando o apóstolo Paulo faz o rogo, ele roga pelas compaixões.
para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É um clamor profundo. Ele fala, não se conformem com essas coisas do mundo, não. Meu querido, esse outro que está ali do lado, que tu está invejando o ímpio, a vida dele, isso é destino de fracasso. Pode escrever. Quem está lá vivendo a vida dele no pecado, lá você vai ver daqui uns dias o que há de suceder. Mas aquele que está com pensamento nas coisas do alto, esse vai prevalecer no Senhor. Aquele que está focado nas coisas espirituais é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Eu não sei como sentir-me incapaz, abandonado, se eu tenho um Deus todo-poderoso para me ajudar. Eu não sei como é me sentir sozinho. Porque quando eu penso que eu estou só, meus irmãos, eu vejo uma manifestação poderosa dizendo, eu sou contigo, por onde quer que passares. Eu já passei cada coisa na minha vida, que verdadeiramente eu percebi a presença poderosa do meu Deus. Eu não sei como me sentir incompetente, se é Ele quem me capacita. Eu não sei como me sentir de fora, se o meu pai me chama a todo tempo, me pega pela mão, me coloca dentro. Eu não sei como me sentir como uma pessoa que não consegue. Se Filipenses 4,13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o poder não é para conquistar nesse texto, é para suportar. E talvez essa seja a grande chave. O que você não suporta, o que você não tolera, o que você não gosta, você quer jogar de logo e de longe da sua vida. Tira rápido, joga para escanteio. Mas fiel o Senhor, que só deixa a gente ser tentado na medida correta e ainda manda o escape para que possamos o quê? Suportar. Nós não temos desculpas. Eu quero, em nome de Jesus, antes de terminar essa reflexão, falar para você que está com problema, que está se sentindo incapaz, que está se sentindo impotente, os pensamentos estão sendo povoados, sabe, a situação é grave, tem gente que só ouve coisa ruim, tem gente que não consegue reagir mais, a mente já cauterizou, ele está absorvendo que não vai dar em nada, ele está com aquela vida naquele roda-moinho, parece aquelas roletas de banco, olha aqui, ó, gira, 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 mas não sai do lugar. É com você. Nós estamos em guerra. A batalha no campo espiritual está travada. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Satanás conhece as tuas fraquezas, as tuas inseguranças, os teus medos, mas você tem um Deus ao teu lado que te fortalece nos teus medos, que tira toda insegurança. E você tem um Deus ao teu favor, que Ele vai na batalha junto contigo. É preciso hoje cair os sofismas, as fortalezas que estão no campo de batalha da mente, porque o cristão foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele é hoje a habitação do Espírito Santo, e a mente dele e os pensamentos estão cativos em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a refletir sobre isso, e a você curvar a tua cabeça. Quais são as crenças paralisantes que você desenvolveu nesses últimos tempos? Não tem jeito não. Eu não consigo casar. Agora é fim de linha. Deus me tirou aquilo que eu mais gostava. Quais são as crenças paralisantes? Para mim não dá mais não, eu estou há anos, não abro uma porta de emprego. Aí você vai tentando do teu jeito, no teu braço, fazer as tuas trapaças, aventuras, isso não vai dar certo mesmo.
Deixe o Espírito Santo renovar a tua cabeça, a tua mente, a tua maneira de pensar. Você vai ter um comportamento adequado com aquilo que o Espírito vai alinhar. Ele alinha tudo. O Espírito alinha o eclipse. O que está hoje na tua cabeça? Todo mundo consegue, eu não. Por que lá dá certo, na minha vida não? Por que a minha vida está paralisada? Por que essa área não caminha? Quantas crenças paralisantes estagnando o mover de Deus na tua vida? Eu quero, em nome de Jesus, falar assim como você pensa, assim como você está falando, assim como você está imaginando em sua alma, assim será. Mas eu quero te desafiar a você sair daqui falando assim: não, eu vou sair daqui crendo, confiando, esperando. Deus vai mudar meu comportamento, Deus vai me dar visão, Deus vai me fortalecer. Eu não vou aceitar esse derrotismo na minha vida, essa questão tão difícil para mim. Senhor, toca no meu pensamento, toca na minha mente. Eu quero sair daqui dizendo: eu creio na tua palavra. Me traz a memória os feitos do Senhor, o cuidado, as maravilhas, a tua proteção. Eu não tenho como, Deus, estar aqui nesse culto, me sentir que eu não tenho um pai que me ama. Eu não tenho como estar aqui nessa comunidade de fé e não acreditar que o Senhor me fez nascer para vencer. E vencer não são os padrões mundanos, não. Eu vou vencer no Senhor. Eu queria orar por você. Todo mundo está aqui de cabeça baixa. Você que está falando assim: pastor, eu preciso que Deus quebre uma crença paralisante. Eu quero tornar meus pensamentos cativos. Eu entrei aqui pensando em suicídio. Eu pensei aqui pensando que para mim não está dando mais. Eu desanimo. Eu não consigo mais, estudar para fazer um concurso. Eu não consigo mais focar no que eu tenho que fazer. Eu não consigo mais acreditar que esse laudo possa ser mudado. Eu estou vivendo hoje um drama, mas eu confio na palavra do Senhor. E o meu projeto hoje aqui é pedir: renova minha maneira de pensar, Pai. Torna meus pensamentos cativos ao de Cristo Jesus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu quero pedir uma coisa. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para você, nesse momento de desafio, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Vai ter uma equipe aqui, vai ter um povo aqui já para te acolher. Pode vir. Glória a Deus, já tem gente vindo rápido. Louvado seja o nome do Senhor. As crenças vão cair por terra. O Senhor vai dominar a tua mente, o teu coração. Eu creio que Deus tem algo novo para você. Não está dando certo, está tão difícil. Deixa Deus renovar a tua mente. Vem em nome de Jesus. Enquanto estamos adorando ao Senhor, sai. Isso, já vai ter um povo aqui para te abraçar, para orar com você. Mas vem, enquanto adoramos ao Senhor, é o momento que você vai vir falar: pastor, eu preciso dessa oração. Eu quero estar rendido ao Senhor. Pode vir em nome de Jesus.